barulho da minha máquina de lavar e a máquina de secar. Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Oi, gente. Oi, Guto. Oi, Jonathan. Entra aí, gente. Eu quero conversar com vocês. Preciso conversar, preciso ter ideias. Vocês estão ouvindo aí o barulho da minha... Oi, Lúcia. Tudo bem? É o barulho da minha... Eu tô na lavanderia. Barulho da minha máquina de secar e de lavar. Olha aqui. Sério, estou na minha lavanderia e falei assim, peraí, tô conversando aqui nos stories. Delcinho, tudo bem? Tô conversando aqui nos meus stories e o Gerando falou assim, por que você não faz um ao vivo? Porque os stories eu tenho que colocar... Oi, gente. Oi, Andres. Delcinho. Atena Multimarcas. Entra aí, gente, quero falar com vocês uma coisa. Aí o Gerando falou assim, oi, Paula. Oi, Lúcia, tudo bem? O Jerônimo falou assim, Ana, faz um ao vivo é melhor, porque os stories eu faço 4. Eu tô bem. Isso que eu quero falar aqui, quero conversar. Fica aí pra gente conversar. Aí eu faço 4 stories, tem que parar, escrever no story e enviar. Aí eu paro de falar. Aí eu volto, faço a mesma coisa e volto. Eu falei, por que não ao vivo, né? Ao vivo é ruim, eu quase não faço ao vivo, porque é tipo uma competição com gente famosa. Não dá, né? Vocês vão ver famoso lá ao vivo. E eu vou falar assim, eu vou ver um famoso, não é mesmo? Oi, Raquel, tudo bem? Oi, Josiane. Entrei. Ai, ganhei um coração, subiu aqui. Gente, eu gosto de coração, não é carência não, mas eu gosto de coração. Pode mandar aí um coraçãozinho subir aqui, ó. Vários corações. Conversa comigo aí, gente. Como é que escreve aqui sobre o que eu estou falando? Oi, André, Davi. Ixi, agora 2 Davi, eu não sei se é David. Corações chegando. Esse barulho que vocês estão ouvindo é porque eu estou na minha lavanderia. E eu quero conversar. Gil. Tudo bem, gente? Mande corações, entre aí, vamos conversar. A pergunta é... Oi, gente. Oi, Adriano. Oi, todo mundo. Estou na minha lavanderia e eu quero conversar com alguém. A minha pergunta é, me responde, você tem filho? Filho, filha, ou filhos ou filhas? No plural ou singular? Você tem filho? Me fala aí, eu quero conhecer um pouco das pessoas que estão no meu perfil. Quero saber quem tem filho. Ai. E quantos filhos? Se é criança, adolescente. Você tem filho? Escreve aí, por favor. Tô aqui mexendo na minha roupa. Tem que dobrar essas roupas aqui. Oi. Você tem filho? Me responde aí, por favor, que eu preciso falar sobre uma coisa. Oi, meu filho. Você vai sair? Não. Tá com essa bermuda branca aí? Toma. Leva pro Thor também, ó. Aqui, ó. Oi, Aline. Gente, você falou boa noite, Nilton. Aí eu olhei aqui agora. Boa noite já. Misericórdia, gente. Oi, como é que tá, Tícia? Sua barriga, seu bebê, seus bebês, como é que estão? Não é fácil, né? Gente, estou aqui na minha lavanderia, querendo conversar com vocês um assunto. E eu preciso saber quem tá aqui, se tem filho. Escreve aqui, por favor. Boa noite, gêmeos, 2 vezes igual você. Ai, que legal! Tenho 4 filhos já casada, minhas 2 filhas têm gêmeos. Oh, eu tenho uma noite... Então vocês têm filhos. Quem tá aqui tem filho, né? Agora me responde. Vocês têm filho criança ou adolescente? Vai falando aí, por favor. Eu preciso botar pra fora aqui uma coisa pra ver se vocês também me ajudam. Isso aqui não é calcinha, tá, gente? É do meu pijama. Preciso conversar uma coisa, ver se vocês me ajudam, que tá até me dando dor de cabeça. Eu tenho um filho bem, amiga. Eu tô vendo.
Ó, ainda tá de pé, viu? Eu vou em Goiânia e eu vou te ver. Gente, ó, Mãe de Gêmeos BR. Entra aí no Instagram dela também. Ela é maravilhosa. 3 anos e 1 no bucho. Minha tem 17. Olha que interessante. Preciso conversar com você, Nilton. Fica aí. Netos, crianças. Ai, gente, me ajuda. Neto é um negócio difícil, crianças. Porque vó, eu vou mesmo, viu? Porque vó, ela é mais leve do que mãe. Mãe, ela tem isso que eu estou aqui na minha cabeça ultimamente. Mãe tem essa preocupação. A avó não. A avó parece que só tem amor, gente. A avó só tem amor. Não dá nem pra gente recorrer à avó, pra gente perguntar o que a gente faz, porque ela só tem amor. Parece que ela esqueceu que ela foi nossa mãe. Fala a verdade, não é assim? É assim, sim. Parece que minha mãe esqueceu de como ela me criou. Ela só é vó agora. Aí é uma pessoa leve. E eu estou aqui com problemas na minha cabeça, querendo resolver. Aí o que eu faço? Eu vou lá. Não é? Vó é assim, gente. A avó esquece. Olha a minha doutora aqui. Doutora Schumacher. O nome dela é Jéssica Schumacher, mas eu chamo ela de doutora Schumacher. Oi, doutora. Eu vou aí segunda. Estou aqui falando com algumas pessoas, estão entrando ainda. Quem tem filho, fala comigo quem tem filho. Aí tem gente que tá aqui falando que é avó. Aí eu falo que é avô, e a avó não. A gente, quando tem alguma dúvida com o filho, não dá nem pra gente perguntar pra nossa mãe, pro nosso pai, pra eles ajudarem a gente, porque parece que eles esqueceram que foram nossos pais e nossas mães e são só avós. Aí aquela doçura, aquela leveza, enquanto a gente, como pai e mãe, fica aqui, ó, com a cabeça chega a estar doendo de saber como resolver algum problema, alguma coisa. Eu converso muito com meus filhos. Muito mesmo. E eu sou muito chata com o negócio de estudo, porque é o que eu gravei nos meus stories. Eu acho que estudo, ele pode mudar a vida de uma pessoa, a geração daquela pessoa. Ela pode carregar exemplo. E nessa pandemia tá muito difícil. O estudo, meus filhos não estão entusiasmados. Eu acho que ninguém está entusiasmado. Mas isso está me gerando uma preocupação muito grande, porque não tem entusiasmo. Meus mais velhos estão no ensino médio. Mãe, minha mãe tá aqui, gente, Dark. Oi, mãe. Eu não estou falando mal de vó, tá? Só vou repetir um negócio aqui que eu falei. Vixe, minha mãe tá aqui. Mãe, eu tô querendo conversar com pessoas aqui que tenham filhos. E eu disse que quando a gente tem alguns problemas com nossos filhos, não dá nem pra gente perguntar pros nossos pais. Porque parece que vocês esqueceram de como foram nossos pais, são só avós. Cheio de amor pra dar, aquela coisa leve. Avô e avó é puro amor com o neto, com neta. Não tá muito preocupado assim na formação, o que ele vai estudar. Eles só querem curtir os netos. Não é verdade, mãe? Não é verdade, mãe? Fala aí se eu estou mentindo. E aí eu tô muito preocupada. Quadradinho Gourmet, oi, tudo bem? Maiara. Kerlen, tudo bem, gente? Oi, tudo bem? Então, continuando, eu vou falando oi, tudo bem pra vocês e vou conversando sobre qual é a minha dúvida. Ai, eu adoro corações, mandem corações, por favor. E aí, tá muito difícil. Minha mãe, sim. Mãe, tá muito difícil dos meninos se interessarem por estudo e eu tô muito preocupada. Hoje em dia eu cuido da minha mãe depois de um AVC. Nossa, que complicado, Nilton, sério. Não, ai, eu adoro corações, aperta o coração aí. E aí, eu converso muito e antes de eu tomar uma decisão, eu converso, eu mostro a realidade, eu falo a verdade. Igual eu tava falando nos meus stories, quando meus filhos eram pequenos, eu não tenho esse negócio, eu sou muito direta. É da idade, mas tá muito complicado. Muito.
E aí eu vou buscar como estudo, como curso, ver o que eu faço, vou buscar com Deus, vou buscar diaba 4 para saber como lidar com a situação. Oi Cauã, oi Diego. E aí eu tô me perdendo. Peraí que eu vou lembrar que eu tava falando. Eu tava falando assim. E aí eu converso muito com meus filhos. Quando eram pequenos, eu não tenho essa história de falar assim, ó. Ai, filho, cuidado que tem um homem do saco que pode te levar, tem que ficar perto da mamãe. Não existe homem do saco. Concorda comigo que existe o homem do saco e pode ter também a mulher do saco? Claro, que eu virei mãe, né, mames? Mãe, nós estamos ao vivo, mãe. E aí eu falava assim, eu mostrava real, só homem pode ser mal? Não. Só homem pode sequestrar uma criança? Não. Então eu falava a verdade, falava assim, ó, não é só o homem que pode, vem cá, te dar um docinho e levar a criança embora. Não, uma mulher, como a criança tem a imagem de mulher, mãe, boazinha, ela pode ir com uma mulher, né? Que chamou e a mãe não tá vendo e ela roubar a criança, por ela ter essa imagem boa, porque a gente só tem esse hábito de falar que é homem mau, né? Então eu falava a verdade, pode ter homem, mulher. Como faço para levar umas delícias do quadradinho para você? Vamos conversar. Tem coisas novas, né? Gente, quadradinho do gourmet é tudo de bom. A gente já trabalhou com publicidade, né? Estamos voltando agora. Eu vou cobrar. E aí, eu sempre falei muita verdade. Assim, não fica perto daí, porque, por exemplo, a criança pode cair e morrer. Eu falo, senão você pode morrer. Então, eu nunca falei assim, senão vai fazer um dodói. Não, sempre fui direta, falei a verdade. O dodói vai arrancar o seu dedo. Entendeu? E eu falo, olha, oi gente. Eu tô botando pra fora aqui, vou deixar salvo no... Olha, eu com a cueca na mão. Que eu tô dobrando roupa, eu estou aqui na minha lavanderia, mexendo com roupa e pensando nesse problema que tá na minha cabeça. Então, eu não quero... Oi, Danielzão, tudo bom? Ajuda aí, fica aí, escuta só. Aí, eu fico assim, como que eu posso ajudar? Eu não quero ter sempre razão, eu quero ter a melhor solução. Aí, eu já trabalhei muitos anos com... Oi, Sandro. Trabalhei muitos anos com adolescentes, muito. Eu adoro adolescente. Eu acho que a melhor fase de um ser humano é adolescente. Por todos os perrengues que passam, por bullying, por não sei o quê. Eu passei por muito bullying. E tudo bem. E eu acho que é uma fase maravilhosa. Eu trabalhei com adolescentes que estavam de liberdade assistida, que tinham problemas com a justiça, que tinham feito crueldades mesmo. E eu tentava entender aquele adolescente. E mostrava para ele a importância dele estudar, a importância de não, vamos matricular você no Jovem Aprendiz. Que legal, Newton. É sério. Eu tenho uma garrafa apoiando meu celular, então são vocês que estão conversando comigo aqui. E aí, eu falava assim, vamos matricular você no Jovem Aprendiz, você vai ganhar o seu dinheiro honesto. Aí falava assim, não, professora, mas como é que eu vou? Eu ganho muito mais no meu corre. Aí eu tinha que mostrar qual era a importância dele trabalhar num Jovem Aprendiz que ganha muito menos do que ele ganhava em um corre, que o corre seria o roubo, o furto. Qual era a importância de estudar? Oi, Raquel. E aí eu tinha que convencer com argumentos muito bons. E eu consegui fazer muita gente sair do crime mesmo. Tô abrindo aqui para vocês. Que muitos, às vezes, cometiam crimes só porque eles precisavam de atenção. Eles queriam a atenção de alguém, da família, por exemplo. E não tinha atenção. E quando eu cobrava eles, tinha professores que morriam de medo de cobrar alguma coisa
dos alunos, porque eles tinham problemas na justiça, porque eram violentos, porque usavam drogas, crack, e tinham medo de cobrar as coisas. Eu chegava lá e falava assim: e aí, cadê o trabalho? Aí eles se assustavam, tipo, essa professora é doida me cobrando alguma coisa. Ah, professor, eu tava apreendido esse final de semana. Eu falei: e fizesse o trabalho. Aí eu, né, às vezes eu tava com um cagaço danado de medo, às vezes. Aí eu falava assim: ó, você tem até amanhã. E virava as costas e ele ficava assim, me olhando e falava assim: nossa, eu despertei nele alguma coisa, só por uma questão de atenção. E aí eu consegui muitos adolescentes. Isso também me ensinou muito, me ensinou demais a convivência com esses adolescentes que às vezes... Oi, Cornélia, tô aqui conversando, vem aqui conversar comigo. Cansei dos stories, que eu tenho que ficar parando toda hora e manda outro story, manda outro. Manda coração, gente. E aí a minha história com adolescentes com problema, né? E não que eu batia de frente, mas eu tinha argumento para falar com eles: olha só, eu preciso que você faça o trabalho, eu preciso que você assista a minha aula, eu preciso que você... Então, como é que eu ia fazer? Prender um adolescente que usa crack, prender um adolescente dentro da sala de aula para que ele assistisse a minha aula de biologia, sendo que ele precisava fumar uma droga, né? E aí eu fui mostrando para eles argumentos por que eles tinham que estar ali. E alguns eu consegui salvar, sim. Para mim foram poucos? Foram, mas eu tive quem eu salvei, né? E me trouxe muito aprendizado. Às vezes eles sentavam comigo para conversar, a vida deles era muito dura. E às vezes a gente acha que tem essas vidas duras. Nem filho eu tenho, mas estou aqui para aprender. Ah, legal. Amor, estou ao vivo, igual você falou. Eu vou na padaria. Não esquece de comprar margarina. Eu coloquei uma linguiça, Rapidinho. salsicha no fogo, pra cozinhar. Leite condensado. Então, vamos lá. Tô contando um pouco da minha vida com uma cueca na mão, que eu estou aqui na minha lavanderia, tirando as roupas da máquina. E resolvi conversar. Então eu tive muitos ensinamentos com esses adolescentes, que não foi fácil, mas eu aprendi muito. Muitos as mães... Tá, mãe? Tá chovendo. Muitas das mães desistiram dos filhos. Desistiram. Às vezes eles causavam algum problema na escola e a gente tinha que chamar a PM, a polícia, e às vezes tinham que levar eles para DCA, Delegacia da Criança e Adolescente, né? Dos adolescentes. E a gente tinha que ligar para casa dele, pro responsável, e falar assim: olha, dona fulana, a senhora tem que ir com ele, porque ele precisa de um responsável, porque ele está sendo apreendido, está sendo levado para delegacia. Aí ela falava assim: ah, de novo? Ah, não vou não. Aí a gente tinha que convencer aquela mãe de não desistir do filho dela. E fala assim: mas ele precisa da senhora, ele é menor de idade, ele precisa que a senhora esteja lá com ele na delegacia. Oi, gente. Oi, Marcelo. Tem gente que não tá entendendo nada que eu tô conversando, tá chegando agora, Gláucia. Vá acompanhando aí que vocês vão entender. Aí a gente tinha que convencer: não, a senhora precisa ir, ele é menor de idade, precisa ter um maior de idade com ele e tal. Falava assim: não, eu já desisti, só esse ano ele já foi 5 vezes pra delegacia e eu tenho que ir, não, cansei. Não vou desligar o telefone na nossa cara. Aí a gente ligava pro pai, pra mãe, alguém responsável por aquele adolescente que estava sendo levado para a delegacia, para que representasse ele. Mas os pais desistiam dos filhos. Mas a condição é muito complicada. Às vezes eles não tinham nem mãe, o pai estava preso, ou era o contrário, tinha um pai, mas a mãe estava presa. Era uma situação complicada, que eu tô falando, me fez aprender muita coisa como ser humano,
para eu aprender, eu buscava alguma forma de tentar prender a atenção desses. Pois é, Newton, prender a atenção desses adolescentes dentro de uma aula minha de biologia, de física, de química, sendo que ele tinha uma vida pavorosa na casa dele, né? Uma realidade incrível. E aí eu tive que buscar fora, eu sempre fui buscar, caramba, como é que eu posso fazer para prender a atenção dele, como é que eu vou fazer? Acredita que uma vez eu fiz igual faz em caderno de criança. Eu fui comprar, aqui tem um Mercado Norte, eu fui comprar adesivos para colocar no caderno, adesivos de times de futebol. E na época tinha as meninas que gostavam de algumas outras coisas, tinha alguns desenhos que estavam, eu tô falando de adolescentes, tá? Que estavam em alta. Aí eu ia lá. Ah, meu Deus, obrigada. Obrigada, Van. Aí eu fui lá e comprei vários adesivos de vários times. Porque o que eu queria? Eu mostrava lá o bonitão, às vezes tinha um que era o emblema do time, assim, ó, bem grandão. Eu falei assim, olha, quem fizer essa tarefa, amanhã eu vou colocar esse adesivo no seu caderno. Aí falava assim, mexia com eles de alguma forma, eles queriam conquistar aquele adesivo. Gente, eu estou falando de adolescente querendo um adesivo no caderno como se fosse uma criança. E às vezes a atenção que eles queriam da família, e é o que eu falei, eles estavam de liberdade assistida, eles têm outros problemas muito mais sérios do que... Deixa eu mudar de posição aqui. Muito mais sérios para resolver do que assistir uma aula minha de biologia, física e química. E aí eles começaram a chamar a atenção um do outro. Olha só, ganhei o adesivo da professora, olha. Aí eu chegava lá e falei, muito bom. Qual o seu time? Flamengo. Eu ia lá, pegava o melhor do Flamengo, pá, grudava lá no caderno. Aí os caras todos. Aí às vezes tinha um grandão, eu falava, você quer que eu cole na capa? Sou Vasco. Aí ficava aquela, né? Sou Vasco. E eu tinha que ter todos os times. Será que ficou ruim? Peraí. É que assim eu tenho que ficar agachada. Peraí que eu tô arrumando uma solução aqui. Não olha lá pra trás não que tá feio. Olha o tanto de coiseira feia lá atrás. Ai, que horror. E aí você imagina aquele adolescente que cometeu um crime, estava fazendo questão de ir na minha mesa, de fazer a minha atividade que eu passei no caderno, para ir na minha mesa que eu ia colocar um adesivo de um time de futebol. Ele queria atenção? Queria. Vasco. Tô falando de todos os times em geral. Mal time. O papai foi comprar um negócio ali no mercado, já ele chega. Não, porque não tem óculos. Tem aquele negócio de amendoim, aquela parte de amendoim. Oi. Nossa, tem uma pessoa aqui muito especial. Você sabe o que eu já passei, o que a gente passa, né? Porque ela ainda, eu acho que é coordenadora ainda de colégio, né? De colégio público. Tô contando aqui umas histórias sobre adolescentes. Porque eu quero chegar até onde eu quero chegar sobre adolescente. Eu tô falando na história inteira, como que é na escola pública, como é lidar com alguns tipos de adolescente. Olha, a impressão minha apareceu um coração bem aqui. Me mandaram um coração. Eba! Pode falar aqui, gente. Pode falando aí a experiência. Se você tem filho ou filha, se trabalha com adolescente ou não. Criança ou adolescente. Aí, às vezes, voltei pra sala no ano passado. Voltou! E aí, como tá sendo? É melhor como coordenadora, que é muito pepino, ou como professora, que tem que chamar a atenção do aluno para dentro da sua aula, sendo que ele tem coisas muito mais sérias passando na vida dele lá, na casa dele. É difícil. E aí eu tô falando aqui que meu filho, eu tô no ao vivo. Olha aqui, gente, é o Zion. Zion! Vai pra junto, assim.
não sei o que ele vai trazer. Eu vou comprar tudo. Sendo remoto é complicado. Oi, Júlia. Gleice. Manda mensagem pra ele, filho. Vê se eu pedi pra ele trazer leite condensado. Eu tenho que fazer compra, gente. Aqui em casa tá faltando até a margarina que acabou. Olha que coisa feia aqui atrás. Mas foi o que eu consegui aqui. Aí, pra conquistar adolescente, eu sempre achei, é um desafio que eu sempre achei muito bom. Lidar com adolescente é um desafio, mas que é muito bom mesmo. Eu adoro adolescente. Mas com os meus, parece que algumas coisas não funcionam. Sim. Aí, né? Nilton, escuta. Aí, eu tô muito preocupada com os estudos, porque eles não estão tendo interesse, óbvio. Ah, tem a idade, eu não posso tirar por mim, né? Não posso ficar comparando comigo, porque eu com 14 eu já estudava à noite, eu treinava de tarde e eu trabalhava de manhã, eu fazia estágio. E não posso tirar por mim. Aí existe agora um jogo, gosto muito de jogar o Free Fire. Só que aí como eu quer colocar nas costas do Free Fire o que eles não estão podendo viver hoje, que é com outras pessoas da idade deles, com outros adolescentes, não pode sair, não pode ir à escola, aí a gente acaba falando assim, não, então deixa jogar. Antes da pandemia era assim, ó, tem 2 horas para jogar. Depois, durante a pandemia, que não tinha mais nada para fazer dentro de casa, não pode ver amigo, não pode ver nada, aí começou, tá bom, pode jogar 4 horas por dia. A pandemia continuou, ficou 1 ano, estamos há 1 ano de pandemia. Aí a gente vai amolecendo, deixa eu jogar, né? É a única coisa que ele tem para fazer. E não tá certo isso. Deixa eu jogar. Então eu sento com eles, a gente faz reunião de família, onde todos falam, onde todos têm voz. Aí eu falo, ó, vocês têm essa obrigação. Tantas horas para isso, tantas horas para aquilo, tantas horas, você se organiza aí. Os pequenos eu ainda organizo, coloco junto com eles num papel e coloco lá no quarto deles. Os mais velhos eu falo assim, preciso colocar no papel? Aí fala assim, não mãe, claro que não. Eu falei, tá bom, então faz aí. Vocês organizam, você precisa fazer isso, isso e isso. Pois é, 4 horas. Aí você precisa fazer isso, isso e isso. Atividade física, você tem que organizar no seu dia. Seu dia tem 24 horas. Você precisa fazer atividade física, você precisa interagir com seus irmãos, com a sua família. Você precisa estudar, você precisa estudar por paz. Você precisa fazer dever de casa, estudar para a prova. Você precisa jogar o seu Free Fire, você precisa assistir uma TV, porque você precisa estar antenado com tudo que está acontecendo, porque você pode cair na sua redação, no seu vestibular. E você organiza aí. Tá bom, mãe, você é ótimo. Você tem as suas obrigações que você também ajuda nessa casa. Tá bom. Com os cachorros. Tá. A gente apoiaram, adoraram a minha ideia, a ideia deles. Tá bom. Só que chega um momento que eu falo, vocês não estão cumprindo a parte de vocês, então não vou cumprir a minha. Tudo é uma questão assim, eu trato dessa forma. Então, vocês estão cumprindo a parte de vocês, eu não vou cumprir a minha. Aí eu vou dando vários avisos. Aí chega um momento que eu falo assim, eu tenho que fazer alguma coisa para que dê um sacode neles, né? Aí eu falei, cara, o que eles gostam muito? Free Fire? Jogar. Eles têm um canal que eles levam a sério. Mãe, mas a gente precisa treinar para o Free Fire. Beleza. Vamos ver aqui um horário. Aí eles, esse horário aqui é o melhor. Então tá bom. Então de tal hora você treina pro seu Free Fire. Mãe, tem campeonato. A gente tem que competir no campeonato. Que horas que é o campeonato? Tal hora. Então tal hora é seu campeonato. Tudo é um acordo, tudo é conversado, tudo é conversável. Chegou o momento que eu tive que tirar o Free Fire.
Eles estão de cara amarrada pra mim. O que eu faço, gente? O que eu faço? Fala aí. Tinha que ter alguma coisa que tirasse eles da zona de conforto. Tirei o Free Fire. Pra mexer com eles, eu tenho que mexer com alguma coisa que eles gostam. Não estão fazendo atividade, não estão estudando, não nada. Eu sei que é difícil. Essa época que a gente tá vivendo agora é muito difícil ter ânimo pra estudar. Mas esse ano eles vão fazer 17. Eles têm 16 anos. Eles já vão fazer a primeira etapa do PAS. E eu tô preocupada. Como é que eles vão fazer o PAS? Gostou dos horários? Ai, que bom! Então não tô tão ruim assim, né? Tudo é muito conversado. Nossa, tô dando comida pro bicho aqui. Oi, Jocélio, Jaque. Estou conversando aqui sobre adolescentes. Eu tive que tirar o Free Fire por tempo indeterminado até as coisas voltarem ao acordo que eles propuseram para mim. Foi um acordo que a gente propôs. Então tem que voltar eles fazendo a parte deles e eu faço a minha. Ai, meu Deus. Ai, Lúcia, como é que eu consegui ficar firme na minha decisão? É difícil. Difícil. Oi, Pamela. Tá difícil. Elas estão de cara virada pra mim. Tô com uma tromba desse tamanho. Sério. Eu treinava pra competição, né? Mas eu treinava taekwondo, eu competia. No entanto, eu fui campeã brasiliense, depois campeã brasileira de taekwondo. Então eu levava a sério meus treinos à tarde, eu estudava à noite, a partir da oitava série eu fui estudar à noite, até o terceiro ano eu fui estudar à noite. E aí eu estagiava, né? Eu já estagiei no BRB, eu estagiei no Banco Central, eu estagiei na Caixa Econômica, estagiei na FUNAI. E ali, garantindo meu dinheirinho, sabe? Muito bom isso, muito bom mesmo. E eu garantindo ali meu dinheiro e tal. Hoje as coisas são tão diferentes. Tão diferentes. Eu tinha tanta preocupação com o meu futuro. E agora com essa pandemia, como vocês estão fazendo? Eu soube lidar com vários tipos de adolescentes, isso que eu tô falando. E tá complicado de ter toda essa criatividade o tempo inteiro pra mostrar estudo. Olha, tem que estudar, não sei o que, postura na cadeira. Você tá estudando em casa, mas fica lá, né? Deitar. Meu filho, você tá em aula, senta. Senta. Aí, senta. Daqui a pouco tá lá. Mexendo com a caneta. Aí meu Deus do céu, tá muito complicado e eu estou ficando preocupada. Por acaso, o concurso vai diminuir o grau de dificuldade, de complexidade? Não, gente. Um passarinho acabou de fazer um cocô do lado do meu celular, mas eu não sei como é que não pegou no meu celular. Peraí. Olha isso. Olha isso. Olha só. Chega, fez um estalo. Enfim. Estou aqui aberta a conversar. Vocês estão me dando dicas, falando para eu continuar firme na minha decisão. Vou continuar firme. Eu estou começando a ficar preocupada, por acaso os vestibulares também vão diminuir o grau de dificuldade, porque, né, quem está estudando agora no ensino médio, o grau de dificuldade não vão mesmo. As crianças e adolescentes fizeram provas em casa, onde poderia ter sido feito consulta pela internet.
Vai diminuir tudo isso? Não, né? O dos concursos, do vestibular, não vai. Mas e o ensino que eles estão tendo agora? É sorte? Senhor! Isso foi um pensamento positivo? Eu já vi falar que quando cai na cabeça o cocôzinho de passarinho é sorte, é dinheiro, sei lá. Amém, Senhor. Digam amém, amém 3 vezes. Amém, amém, amém. Então, eu estou vindo aqui como uma mãe, como professora, como mulher, como ser humano. Estou dizendo, estou preocupada com esse estudo. O que vai ser dos nossos filhos daqui para frente? Sendo que as coisas e as dificuldades não vão mudar. Mas o que eles estão aprendendo dessa forma na escola, e detalhe, e a escola pública que não está tendo aula desde o ano passado? Vai ser muito mais difícil para eles, uma coisa que já era difícil. Oi, Marcelo, tudo bem? Amém. Milton, vai conversando aí, por favor. Não me deixem sozinha aqui, gente. Conversa comigo. E vai ser difícil. Aí fala assim, mas não pode parar a escola. Complicado. E a saúde? Como bióloga falando pra vocês, e a saúde? Como funciona vírus? Me diz aí. Você tem filho? Filha? Adorei conversar com quem estava aqui. Conversar foi ótimo. Só eu falei e algumas pessoas comentaram algumas coisas. Mas obrigada por vocês estarem aqui comigo. Me deu até um alíviozinho aqui na garganta, sabe? De falar, e tinha um nozinho aqui na minha garganta. Passou por eu falar, conversar. Aqui o Harry Potter. Os cachorros ainda não foram presos no canil. Eu estou na minha lavanderia, onde tem um monte de coiseira aqui atrás, ó. Um monte de coisa bagunçada. Esse aqui é o Harry Potter. Eu estou tirando roupa da máquina. Que inclusive a cueca caiu. É isso. Vocês têm alguma ideia? Como é que eu faço para resolver minha vida? Tem que esperar. Tem. Mas às vezes dá um desespero de como resolver, como fazer, como se o que eu tô fazendo é certo, se tá errado. Ai, Lúcia, obrigada. Eu também torço por todo mundo que tá aqui. Cobrando roupa. Fica aí, gente, por favor. Quer que eu conte mais história? Pela experiência? Ai, gente, obrigada, eu. Quer que eu conte mais histórias? Do colégio? Dos colégios que eu trabalhei? Tem uma coisa muito engraçada, mudando de assunto. Eu vou pegar... então. Obrigada. Ó, mãe de gêmeos tem que ser organizada. Porque se a gente não tiver organização, desde quando nascem os bebês, nem tomar banho a gente toma. Sério. Então tem que ter organização das mamadas, não sei o que, tem que ter rotina. Eu não tenho problema com rotina, não. Eu gosto de rotina. Eu gosto de rotina, porque precisa de rotina. Mãe de gêmeos... porque senão você não sobra tempo para você comer, se você não se organizar. Eu vou contar. Não sobra tempo para nada. Então você organiza desde a hora das mamadas, que hora que mamou a mamadeira, que hora que vai tomar banho 1, 2, senão você fica exausta. Então tem que ter organização e eu nunca tive problema com isso não. Então eu tento ao máximo tentar uma organização para sobrar tempo para tudo. É o que eu falo para os meninos, para sobrar tempo para você jogar, para você não sei o que, tem que organizar o dia, senão o dia passa e você não fez nada, nem estudou, nem treinou, nem fez nada. Então tem que ter uma organização básica. E se não sair do jeito que você planejou, você tenta de novo amanhã. Tenta amanhã de novo para ver se dá certo. Aí deixa eu contar uma história. Mas
deixa eu tirar a roupa da máquina. Vou contar uma história. Cuecas. Vou contar uma história aqui. Tô pensando se eu conto ou se eu não conto. Ei, cães! Peraí, tá? Cães! O que foi, Maria? Vira ali atrás do tanto de coiseira. Ó, tô arrumando a minha lavanderia, tirando roupas. Uma vez eu trabalhava em escola particular. A escola particular, olha só como é bem diferente. Os alunos eram bem diferentes. Tipo assim, eles viam o professor de outra maneira. O professor era assim, meu pai que tá pagando o seu salário. Então, era bem snob assim. Meu pai tá pagando o seu salário. Então, você não pode me cobrar, você não pode falar coisas comigo do jeito que você quer. E eu tava dando aula de genética, né? Aí eu tava explicando sobre, claro que tudo tem a recessividade, e eu tava contando sobre a cor dos olhos, né? Que uma pessoa, o pai e a mãe com olhos azuis, geneticamente não poderiam ter filhos dos olhos castanhos. Porque eles têm azinho, e não sei se vocês vão lembrar dessas aulas aí. E eu tava ensinando, né, a possibilidade genética de duas pessoas de olhos azuis terem uma criança de olho castanho. Geneticamente improvável 90 e não sei quantos %. E beleza, dei essa aula. No dia seguinte, isso é uma escola particular. No dia seguinte, eu cheguei na escola e a diretora me chamou na sala dela. Ana, tá acontecendo algo muito sério. O quê? Você deu uma aula ontem e você falou que um aluno, ele era adotado. Oi? Hã? Falei, o quê? Que ele era adotado? Essa aluna descobriu que ela era adotada. Falei, ué, se ela descobriu, se ela não sabia, nem eu sabia, né? Eu fui tentar entender por que aquela aluna lá descobriu que ela era adotada. E que ela era filha de fulano, que tinha um cargo importante em Brasília, e que eu não poderia ter contado. Eu falei, gente, se a pessoa não sabe, como que eu poderia ter contado isso? E a mãe quer conversar com você, a mãe está aí fora, a mãe e o pai. Aí eu, pode chamar, eu não tô entendendo essa história direito. Aí beleza, a mãe e o pai entrou. Você não tinha o direito de falar pro meu filho que ele era adotado. Falei, desculpa, mas eu não conheço nem a senhora e nem o senhor. Como é que eu posso saber que a sua filha, seu filho, sei lá o que, era adotado? Aí falou assim, mas você falou geneticamente que era improvável ele ser nosso filho. Eu falei, não, eu disse que geneticamente era difícil uma pessoa, improvável, uma pessoa de olhos azuis, mãe, olhos azuis, pai, tem um filho ou uma filha de olho castanho. Geneticamente isso não procede. Você sabe com quem você tá falando? Eu falei, eu respirei fundo e falei assim, é o quê mesmo? Não tô entendendo. Então olha só a diferença, né? Escola particular. Aí o fim da história, né? Falei, eu não poderia falar uma coisa dessa porque eu não conheço nem a senhora, nem o senhor, muito menos a filha ou o filho da senhora, né? Então não tem como eu fui explicar a minha matéria. Então você reveja a sua matéria, porque você não pode explicar falando que as pessoas têm filhos adotados. Jesus amado. Enfim, levei uma bronca da diretora, mas a mãe e o pai, porque eu tinha falado isso, sendo que, olha só, não tem lógica nenhuma. E uma escola particular, onde, olha, não pode dar nota baixa porque é filho de fulano, filha de fulana. E eu vou falar a verdade, eu gostei muito mais de dar aula em escola pública, porque, muito mais, sem sombra de dúvida, eu aprendi tanta coisa com os alunos, e eu tive que buscar coisas para poder aprender a dar aula para esses alunos, eu tive que entrar no mundo deles, eu tive que conversar com o mesmo linguajar, com as mesmas gírias que eles, para poder fazer parte do mundo deles, para puxar eles para o meu.
E olha a diferença de pessoas, de escola, e os adolescentes também são diferentes. Alguns são reflexos da mãe, do pai, e alguns que a menina ou o menino, sei lá, não vou falar aqui, pensar durante a aula, falar assim: peraí, eu sou adotado, chegar em casa, vou conversar com a minha mãe. Isso foi uma coisa dela, foi uma coisa que eu ensinei, mas assim, que então não fui eu que inventei a genética, né? E aí gerou eu dei o conhecimento, essa pessoa ligou e falou assim: eu não posso ser filha dos meus pais. Então são fatos assim que eu lembrei de professora, né? Então esse caso aí que eu falei da escola pública e da escola particular, coisas que eu lembrei agora, né? E foi essa da genética, foi um dos absurdos assim que eu já ouvi como professora, e que eu levei uma bronca sem ter lógica nenhuma. Depois eu fui pra casa pensando naquilo, martirizando aquilo. Eu tentei explicar para os pais e para a diretora. Quase que eu peguei o quadro: senhores podem vir aqui na minha sala para eu dar aula para vocês. Mas aí eu expliquei para eles, e mesmo explicando, eles continuaram com aquela ignorância, que era um problema deles, que eles não tinham conversado com o próprio filho ou filha. E aí eu fiquei assim, chocada depois, né? Mas eu consegui levar, falei assim: isso aí é coisa dele, não é meu, né? E a diferença das escolas, da criação na escola pública, que a mãe fala que o filho tá indo pra delegacia, fala assim: não vou mais não, tô enjoada já cansei. Eu desisti dele, desisti dela. Não desista dos seus filhos. Não desista, por mais que ele tenha feito qualquer coisa no universo. Não desista dos seus filhos, não deixe seus filhos desamparados. Olha para os seus filhos agora. É agora que ele precisa de você. Amanhã, a gente nem sabe se amanhã existe. O passado não tem como voltar. Olha para o seu filho hoje. Faça parte do mundo deles hoje. Hoje. Tenta entrar no mundo deles hoje. Eu sou completamente submersa no mundo dos meus filhos, do Free Fire, pá. Mas chegou um momento que eu parei e falei assim: peraí, cumpra com a parte de vocês no acordo, que eu vou cumprir com a minha. Então, pausa no Free Fire, que tá atrapalhando tudo, e reorganiza novamente a rotina de vocês com os horários para cada coisa. E aí a gente conversa de novo sobre Free Fire. Já me viram falar sério assim? E braba assim? Eu sou assim. Geralmente fala que eu sou brava. Eu sou alegre, mas eu sou brava. Então, eu vou finalizar a nossa live. Adorei conversar. Eu vou finalizar aqui falando: busque, não é buscar ter razão. Busque melhores maneiras de melhorar a sua vida, a vida dos seus filhos. Não desista de tentar fazer com que você faça parte do mundo dele e eles façam parte do seu, porque senão eles se fecham dentro deles. E aí você tem que estar muito bem estudada, com linguagem silenciosa, para saber o que ele quer dizer. Olhe para dentro da sua casa. Olhe para os seus filhos. Às vezes eles estão precisando de uma rédea que durante a pandemia a gente largou, porque era conveniente, porque a gente ficou com dó, porque não tinha mais nada para fazer, ver amigos, ir para a escola e não sei o que. A gente acabou soltando celulares, videogames, e eles estão esquecendo da gente, esquecendo de viver a vida real. É uma fuga isso. Viver o mundo virtual é uma fuga. Aí você tem que reparar a fuga por quê? Por que ele está indo para dentro do mundo virtual e não quer fazer parte do mundo real? Olha que maravilha, Mari. Sou professora, sou mãe, sou avó.
Você já passou por tudo isso como mãe, como uma avó, como professora. Então você me entende, não entende? E eu tô buscando tudo, eu tô buscando conhecimento, eu tô buscando estudar, eu tô buscando fazer cursos, eu tô buscando com Deus, eu tô buscando de tudo quanto é jeito pra ter uma criatividade para puxar os meus filhos para os estudos, que não está fácil. Então, olhe para dentro da sua casa, ver se você não fez igual a mim, que eu deixei muito solto na pandemia, porque era conveniente. Não tinha nada para ele fazer, não tinha escola, não tinha amigo, não pode sair. Aí foi liberando videogame, jogo, vídeos, YouTube e a parte dele como ser humano. Participar da vida da família, né? Tô falando aqui porque é um negócio que eu estou passando agora e pode ter muita gente passando por isso agora também. E às vezes nem atentou, né? Às vezes eu tô falando aqui, a pessoa fala assim, ups, verdade. Passa mais tempo com seu filho. De nada, Nil. Passa mais tempo com seu filho, dá uma olhada. Você já estudou sobre linguagem silenciosa? Aí eu ia acabar o vídeo aqui, mas vou falar sobre linguagem silenciosa. É estudar a linguagem silenciosa, você estuda comportamento humano. Por que eu falo que eu gosto tanto do Big Brother? Porque eu gosto de ficar reparando o comportamento de cada um, sabe? Diante de uma situação, diante de um monstro, diante da liderança, do poder, do dinheiro. Eu acho fantástico o comportamento. Aí, a linguagem silenciosa. Sou brava. Aí, ó, eu tentando finalizar, não vou finalizar. Passou esses dias no jornal uma brasileira, isso aconteceu, não sei se foi nos Estados Unidos, uma brasileira que viu, ela trabalhava numa lanchonete e ela viu uma criança sentada com o pai mesmo, na lanchonete, e essa criança não comia. Só o pai comia, a outra filha e tava a esposa, alguma coisa assim. E ele ficava ali quietinho assim, ó. Ele não comia. E essa mulher teve essa percepção, essa brasileira, linguagem silenciosa, de que tinha alguma coisa errada. Isso é um olhar para outra pessoa, é viver a vida e não o virtual. Ela olhou para aquela criança e falou assim, tem alguma coisa errada com aquela criança. O que ela fez? Para o pai não ver que estava de costas para ela, ela escreveu no papel e levantou assim a plaquinha para ele. Tá tudo bem? Escreveu em inglês, né? Tá tudo bem? E abaixou. Aí ele fez assim, olhou pro lado, olhou pro pai, olhou pra ela, falou que tava tudo bem. Mesmo assim, ela insistiu, falou, não tá bem. Ela escreveu de novo. Você precisa de ajuda? Ele olhou com a cara de assustado e ficou, não soube responder direito. O que ela fez? Ela falou que tem alguma coisa errada. Ela ligou para a polícia. Isso foi nos Estados Unidos e ela era uma brasileira. A linguagem da criança, que não é filho dela, ela percebeu que tinha alguma coisa errada ali. Aí ela ligou para a polícia chegou lá e realmente tinha alguma coisa errada. Tinha, parece que o menino vivia acorrentado. Alguém deve ter visto isso aí, passou até no Fantástico também. Vivia acorrentado. É isso, doida. Vivia acorrentado, tinha uma semana sem comer, aí o pai comia na frente daquela criança, porque ele estava de castigo por alguma coisa, e ele comia na frente dela. Pra servir de lição, né, alguma coisa assim, de lição. E aí essa linguagem, olha só, essa mulher ela olhou pro outro e viu que tinha algo diferente. E isso é uma linguagem que a gente chama de linguagem silenciosa. Então, olhe para dentro da sua casa, veja se seu filho não está entrando no mundo virtual por alguma fuga. Então, aí eu estou estudando muito sobre isso também. Às vezes você pode salvar uma vida de uma pessoa
A linguagem também serve para, por exemplo, crianças que não... pessoas que não conseguem... Ah, tem outro caso também, uma senhora estava sendo judiada, sabe, no asilo onde ela morava, e ela não conseguia falar, ela não falava mais, ela não conseguiu pedir ajuda de que ela apanhava, mas aí teve uma pessoa com uma linguagem, conseguiu ler aquela senhora e ver que ela passava por maus tratos. Então, olhar mais para nós, às vezes o que está debaixo dos nossos olhos, dos nossos cílios. Fica aí a minha diquinha. Que foi? Que foi, meu magrelo? Olha meu magrelo, olha meu magrelo. Gostaram das minhas histórias? Eu tenho muita história para contar, gente, vocês não têm ideia. Eu tenho muita história para contar. Eu vou deixar salvo aqui no IGTV, vai que ajuda alguém, né? Eu falei sobre adolescente, linguagem silenciosa, adolescente, escola pública, escola particular. Eu falei sobre rotina, falei sobre mães, avós. Nossa, eu falei muita coisa. Muita coisa. Gostou? Gostou, Mari? Marca aqui alguém para poder me assistir esse tempo todo aqui. Não sou esse povo famoso, né? Mas às vezes eu falo algumas coisinhas que servem para você. Aí do outro lado, às vezes faz muito sentido para você aí que esteja passando pela mesma coisa. E dá um estalo para você também, como deu para mim. Gostou, Jaqueline? Obrigada a vocês que ficaram comigo até agora. E eu conversando. Milton, obrigada, viu? Obrigada por terem me escutado e que sirva para alguma coisa esse meu desabafo. A minha preocupação com o estudo, com os adolescentes, com essa nossa pandemia, com esse olhar para dentro de casa, com esse olhar para dentro dos nossos filhos, esse olhar para nós, para esse mundo real. Tirar um pouco nossos filhos do mundo virtual. Um beijo, marca eu. Olha, gente, tô precisando de mais seguidores, vamos lá. Um beijo pra vocês. Vou continuar com a minha roupa aqui, tirando da máquina. Beijo, tchau.